Então, basicamente, para conclusão, não é só. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marília. Eu atualmente moro no Canadá, em Toronto, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória de mestrado. Eu fiz mestrado no Brasil pela Unifesp. Eu sou enfermeira de formação, atuei no Brasil por 10 anos como enfermeira, e nesse meio tempo eu fiz também o meu mestrado. Eu vou contar para vocês um pouquinho como que foi. Então, enquanto eu tô aqui, eu tô dando um jeitinho nesse meu cabelo aqui e a gente vai conversando. É, basicamente, na época da faculdade, algumas professoras já tinham comentado comigo a respeito do mestrado e que eu tinha perfil e que seria interessante se eu fizesse, e eu já tinha um interesse pela área acadêmica, e eu escolhi a Unifesp porque já era uma universidade que eu conhecia desde antes de eu iniciar os meus estudos na enfermagem. Foi uma universidade onde eu fiz a minha pós-graduação, minha primeira pós-graduação foi na Unifesp, e também foi um lugar onde calhou do meu emprego estar vinculado a essa universidade, e eu consegui também fazer a pesquisa e trabalhar, e isso também ajudou muito no processo. Então, basicamente, é, o processo seletivo para o mestrado ele pode ser feito de duas formas, ou você pode ser um aluno especial. E o que seria esse aluno especial? Quando o orientador ele vê que você tem perfil e ele te avalia de outras formas, não necessariamente com uma prova, e a partir disso você é convidado para desenvolver uma pesquisa e para iniciar o mestrado. Para você ser um aluno especial, você não consegue ser um aluno especial sem esse aval do orientador. Por quê? Porque o orientador ele perde muito tempo com você. Essa é a verdade nua e crua. Então, ele não vai investir tempo em uma pessoa que ele não acredita que tenha potencial para desenvolver realmente a pesquisa e para dar continuidade, para chegar até o fim. Então, para ser aluno especial, não é toda, por exemplo, eu não fiz pela Escola Paulista de Enfermagem, eu fiz para a Escola Paulista de Medicina. Então, a pediatria, que foi por onde eu fiz, eles não têm processo seletivo. Então, independente se você for lá fazer uma prova, você. Primeiro que não tem prova. Então, eles não vão te admitir se você não for aluno especial. Já na enfermagem, você pode fazer a prova. Basicamente, a prova ela é bem voltada para a área científica, então você vai ler artigo científico, vai ter bem essa parte científica mesmo, assim, é alternativa, tem a parte dissertativa, e você também tem que apresentar um projeto de pesquisa para que os professores avaliem, ter uma entrevista. São várias etapas, assim, bem detalhado, mas você fazendo o processo seletivo, você consegue entrar. Então, dentro da Unifesp tem a genética, tem a enfermagem, tem várias formas de você entrar para fazer o mestrado com o processo seletivo. E também tem a parte do aluno especial, mas aí no caso você realmente precisa de que o orientador acredite e confie no seu trabalho, para que ele te convide a realizar o mestrado. Gente, sobre o assunto bolsa de estudos, eu não tenho muita propriedade porque eu não tive bolsa, tá? É, através de alguns programas, enfim, é, dentro da pesquisa, dentro da instituição que eu trabalhava, a gente conseguiu algumas ajudas de custo para financiar a pesquisa, mas muita coisa também saiu do meu bolso, eu trabalhava, tudo, então não consigo falar sobre bolsa. Eu sei que realmente tem essa opção, mas eu não sou a melhor pessoa, então vou falar do processo do mestrado, da minha realidade, daquilo que eu tenho propriedade para falar, para eu não falar bobagem também, porque eu acho que, né, se você vier aqui buscar um vídeo sobre isso, quer saber da minha experiência, é, eu preciso ser o mais fiel possível e não também falar de coisas que eu não tenho conhecimento, que eu não sei. Sobre a minha rotina, então, de aulas. Basicamente, o mestrado, você tem uma quantidade de pontos para cumprir durante 2 anos, e a partir do momento que você se matricula, o tempo começa a correr e você tem que terminar tanto a pesquisa, quanto você tem que cumprir a pontuação até a data
que completa 2 anos, né? Para defesa, tudo. Se você não cumpre, você precisa de pedir uma prorrogação, tudo. Você tem que completar, depende de cada situação, mas no meu caso eram 25 pontos que eu precisava completar. Algumas matérias são obrigatórias, então você não consegue concluir o curso, mas que você tenha concluído a pontuação. Se você não fizer as matérias obrigatórias, você não pega o diploma. E os horários das aulas eram bem assim aleatórios. Então tinha aula à noite, tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, e eu meio que me organizava para cumprir essa agenda, tanto com o trabalho, né? Porque eu trabalhava das 8 às 5 e cumprir também a agenda do mestrado. Então, eu precisava de toda uma negociação dentro da instituição onde eu trabalhava para que isso acontecesse da melhor forma. E no final deu tudo certo, mas precisava de bastante programação, assim, basicamente. Então, para cumprir as disciplinas, você precisa de bastante organização e se você trabalha, também tem que ter as negociações, porque os horários das aulas são bem diferenciados, assim. Tinha aula 10 da manhã, tinha aula 4 da tarde, tinha aula 7 da noite, tinha aula 8 da manhã. E para quem trabalha horário comercial, pode dar uma boa de uma complicada, assim, se você não se organizar, principalmente para conseguir terminar dentro do prazo, porque as disciplinas, elas abrem normalmente somente uma vez por ano. Então, você tem que fazer uns malabarismos. E antigamente você ainda conseguia, antes de se matricular, às vezes se inscrever em alguma disciplina que não estava com a turma completa. Mas agora, recentemente, já nos meus 2 últimos anos de mestrado, não era mais possível fazer isso. Eu consegui fazer 2 disciplinas antes de começar o mestrado, mas tudo isso foi antes da pandemia, antes da Unifesp ter organizado o sistema, e aí depois disso também já não era mais possível fazer dessa forma. Mas com organização, gente, é muito possível. É puxado, cansativo, dá um pouquinho de dor de cabeça, mas é muito possível. A minha tese de mestrado, ela foi uma tradução e uma adaptação transcultural de um questionário de qualidade de vida para um tipo de doença bem rara, que é a neurofibromatose tipo 1. Tudo isso dentro da pediatria. E foi um processo longo, que demandou bastante trabalho, contato com pessoas do Brasil todo, para compor um comitê de especialistas para avaliar essa tradução. Mas, ao mesmo tempo, ficou um trabalho muito bonito. Eu inscrevi para apresentar no Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica e eu recebi o prêmio de melhor trabalho de multidisciplinar. E eu inscrevi para apresentar no Congresso Internacional de Oncologia Pediátrica, e ele foi para banner nesse congresso. Então, assim, eu acho que foi um trabalho extenso, cansativo, mas que valeu muito a pena, porque eu consegui coletar bons frutos, assim, dessa pesquisa. E eu nem imaginava, assim, jamais imaginei ganhar um prêmio. Fiquei muito feliz mesmo. E achei também que não ia ser um trabalho assim à altura do Congresso Internacional, porque eles são bem criteriosos, mas eles aceitaram em banner. Eu acabei inscrevendo o banner e assim demorei para falar para minha orientadora porque ela já tinha falado, eles não costumam aceitar tudo, mas eu acabei arriscando, mandei e eles aceitaram e foi assim, uma grata surpresa, sabe? Atualmente, a minha maior dificuldade é porque a gente ainda não, como o Brasil é um país muito grande, a gente ainda não conseguiu terminar a validação. Porque a validação desse questionário seria a minha tese de doutorado. Só que acabou que eu vim para o Canadá e eu não dei continuidade, então a enfermeira que ficou no meu lugar, na minha vaga de trabalho, ela está fazendo essa validação como a tese de mestrado dela. E então, a minha dificuldade agora está sendo a publicação. Para você ter o certificado de conclusão do mestrado, você só consegue depois que você comprova para a secretaria
que você enviou para publicação, mas não necessariamente ele precisa ser aprovado. Depois que você manda para uma revista, que você fez todo o critério lá, eles já te liberam o seu certificado. Então, eu já mandei para algumas revistas, mas ainda estou nesse processo de aprovação, porque normalmente eles pedem alterações, eu faço alteração e aí depois eles acabam pedindo essa validação. Então, já foram mais de 5 revistas, é um processo bem maçante, mas eu ainda estou na esperança de que eu vou conseguir publicar esse artigo antes da validação completa, enfim, porque é importante para o meu trabalho, mas, enfim, basicamente é isso do meu tema. Se vocês tiverem mais alguma dúvida referente ao meu tema, podem me mandar aqui. A enfermagem é bem comum a gente fazer esse processo de tradução e validação. Eu estudei muito isso, assim, foi muito bom, eu consegui, assim, me aprofundar muito nisso. E no final, assim, quando você vê o trabalho pronto, quando eu fui apresentar, quando a banca me fez perguntas, assim, é muito gostoso, sabe? Ver que você estudou o suficiente para você não só entender, mas você conseguir explicar, você conseguir ajudar. Quantas pessoas vieram me procurar, né? Pedindo ajuda para fazer isso, enfim, até fisioterapeutas, tudo. E graças a Deus, assim, eu me sinto muito realizada com toda a construção, porque lá atrás, quando eu comecei, eu não sabia nada disso, eu tinha bastante dificuldade, até mesmo de encontrar as referências, tudo. Mas depois de 2 anos de muito estudo, os professores também abriram muito a minha cabeça em referente a isso, outros colegas também. E assim, é muito gratificante. E se for pensar assim, nas portas que me abriu, além de poder, assim, como posso dizer? Eu me sinto uma profissional mais preparada hoje em dia. Eu acho que o mestrado, assim, ele me formou de forma humana, de uma forma, assim, e intelectual também. Eu me sinto. Então, assim, me formou no sentido humano, para resiliência, para organização, para alcançar meta, objetivo, foco. Me ajudou muito nesse sentido. Eu comecei a ser vista assim pelas pessoas também para a questão de dar aulas, de palestras, essas coisas, mesmo estando aqui no Canadá, né, que não estou no Brasil, então é difícil movimentar a carreira fora do Brasil, e eu ainda não tenho diploma validado aqui, mas eu ainda sou convidada para aulas online, às vezes para orientação de alunos, tudo. Então, assim, eu acho que eu não consigo dar super uma opinião sobre a carreira, minha carreira, o impacto do mestrado na minha carreira, por eu estar aqui no Canadá e por eu ter dado meio que uma pausa na minha carreira para buscar melhorar meu inglês, para focar na maternidade. Então, não tenho muitas coisas, mas assim, só de eu ser convidada para as pós-graduações para dar aula, tudo, eu já me sinto assim muito lisonjeada, eu já consigo ver que deu frutos, sabe assim, o meu mestrado ele deu frutos. E eu acho que é isso, eu não tenho mais muito o que acrescentar. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui que eu faço uma parte 2 desse vídeo. E eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma. Um beijo. Tchau.